base da sociedade se educa. Ninguém tem a dúvida de que parte significativa da violência que graça no seio da nossa sociedade decorre da certeza da impunidade de quem detém o poder, que comete ilícitos, não desvia o dinheiro desviado, não devolve o dinheiro desviado e também não vai preso, não sofre sanção nenhuma. A nação quis dizer para a sociedade brasileira, e eu já concluo, que lugar de delinquente é na penitenciária, não é na representação popular. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer aqui. Tem microfone lá? Aqui mesmo. Faz aí mesmo? É, tem microfone. Cumprimentar aqui o doutor Cid Marcondes, o professor Djalma. Professor, eu acho que a grande questão que está se tendo agora sobre a lei complementar 135, que ela é uma lei espetacular, houve do seu nascedor o grande problema do reconhecimento para a eleição de 2010, porque feriu o princípio da anualidade, mas agora o grande problema que está tendo é da aplicabilidade dela para essas eleições. Muitos gestores tiveram contas desaprovadas, transitadas em julgado, cuja penalidade perdurava por 5 anos, né? Os 3 anos da lei 64, mais os 2 anos e ficaram 5 anos. A lei entrou em vigor 7 de junho de 2010. E acontece casos de gestores que a sua pena de inelegibilidade foram 5 anos. Se esse gestor cumpriu a pena até o dia 6, extinguiu a pena dia 6 de junho de 2010, é um caso X. E se essa pena, pela lei 64/90 anterior, ela se extinguisse em 10 de agosto de 2010, essa lei que ampliou para 8 anos, ela vai atingir esse candidato, né? Ela atinge, porque o entendimento que eu acho absurdo é que ela vai contaminar esse político, esse penalizado, né? Porque a lei alterou-se para um prazo que era de 5 para 8, ela vai ferir os princípios que fosse, por exemplo, se ele tivesse cometido um crime e a lei não retroage, a lei penal, né, não retroage para prejudicar o réu. E nesse caso aí eu queria entender, porque os entendimentos estão meio dúbios, se esse caso, a sua pena, que era de 5 anos, se extingue em agosto de 2010, ele fica inelegível agora, porque ela vai estender essa pena para 8 anos, quando a lei entrou em vigor em dia 7 de junho de 2010, ou ele vai cumprir a pena pela lei anterior que o condenou, digamos assim, para ficar usando uma linguagem mais fácil, mais didática. É só essa dúvida aí. É uma dúvida realmente angustiante para muitos juristas, porque o Supremo Tribunal Federal sinalizou no sentido de que vai exigir os 8 anos, por uma razão, porque considerou que não se trata de pena, não é sanção criminal, não é decorrência de condenação criminal. Condenou a 10 anos de prisão, veio a outra lei e disse que o crime era 12, o cidadão não pode mais ser atingido. O problema que o Supremo está colocando, e de certa forma tem uma pertinência, é que aquele cidadão que teve a conta desaprovada por uma irregularidade de sanário que tipifica improbidade dolosa, esse cidadão, ele está inapto para exercer a função. E essa lei nova, quando ela exige 8 anos, é para fazer um mínimo de depuração, no sentido de não permitir o acesso dos cofres do Estado para a pessoa que não tenha realmente aquela lisura na sua conduta. E para você ver, para você avaliar bem, fazer uma compreensão do problema, basta dizer o seguinte: um cidadão foi condenado por crime de estelionato, cumpriu a pena,
cumpriu a pena, tudo direitinho, tem lá o atestado do órgão penitenciário onde ele esteve, do presídio e tal, com comportamento, etc. e tal. Aí ele chega para ser o gerente da sua empresa. Eu cumpri a pena, fui condenado por estelionato, mas está aqui, cumpri a pena, então eu vou querer agora o cargo que eu tenho qualificação para ser o gerente da sua empresa. Não, mas você cumpriu quantos anos de reclusão? Não interessa. Aquela pessoa está inabilitada, você para zelar o seu patrimônio, você não vai permitir que aquela pessoa tenha acesso ao seu dinheiro, aos seus bens. Por quê? Porque você está zelando pelo seu interesse particular. Esse zelo, essa cautela em relação ao patrimônio particular, nós não temos em relação à coisa pública. Tanto não temos que o cidadão foi filmado, esse garoto que matou a jovem Eloá, esse rapaz é elegível com essa lei do ficha limpa. Por quê? Porque não houve condenação por órgão judicial colegiado, na medida em que está pacificado na jurisprudência que o tribunal do júri não é órgão colegiado, não é órgão de segundo grau. Então isso é uma aberração, por isso que eu acho que a lei tem que evoluir. Ele está apto a se candidatar a vereador, a prefeito do estado lá de São Paulo. Então, quando a lei elevou de 5 para 8 anos, aí o Supremo diz, não, mas isso aí não é pena, isso é o quê? É um requisito de elegibilidade que não está satisfeito no momento em que o cidadão está postulando o registro. Se nós levarmos para o âmbito do direito penal, aí tudo se justifica. Não há pena, mas o problema não é a penalidade, é um requisito, tem que ser olhado por outro ângulo. É um requisito de elegibilidade. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, mas se você cometeu uma irregularidade sanável que tipifique a dolosa improbidade, é até muito pouco esse prazo de 5 anos. Por quê? Porque muita gente não teria condição de fazer negócio com uma pessoa que teve uma pena tão exígua. Não, mas só 5 anos? E aonde é que está a comprovação de que a pessoa não vai fazer de novo? Esse é um questionamento posterior que a sociedade daqui a 50 anos vai evoluir e vai fixar uma majoração dessa pena num patamar muito mais elevado. Por quê? Porque acima de tudo não é o interesse do candidato que está em jogo, é a defesa do patrimônio público que ele, pelas suas ações comprovadas anteriormente, poderá ameaçar. Quando o Brasil compreender isso, aí o Brasil vai ser efetivamente um país diferente. Como está sendo filmado, eu acho interessante dizer o nome para que fique registrado, né, na fita. Rochinha, FM Maior de Baturité, cumprimentar a mesa aqui em nome do Dr. Cid e aos demais companheiros em nome do Dr. Leonardo. Bom, quando anunciamos lá, sabendo que desse encontro, estão surgindo várias perguntas e eu anotei aqui 2 porque o doutor já falou de várias, respondeu a várias. E o seguinte, o TCM deu parecer favorável às contas de um ex-prefeito. O Ministério Público do TCM deu parecer desfavorável e a Câmara desaprovou as contas desse ex-prefeito. Esse cidadão poderá ser candidato ou não. E a outra, rapidinho, o TCM desaprovou as contas de um presidente, mas sem probidade. E nesse caso, esse presidente, essa pessoa, esse cidadão, poderá ser candidato ou não? Obrigado. Excelente pergunta. O TCM foi lá fiscalizar o gestor e atestou que ele agiu com licitude no exercício da sua função. A Câmara, por uma conveniência política, por atritos partidários, porque o prefeito não tinha maioria, desaprovou por 2/3. Esse prefeito, na minha avaliação, está absolutamente elegível. Por quê? Porque não foi atestado pelo TCM nenhum ato de improbidade doloso, tanto que a conta foi aprovada. Então, se o órgão técnico competente para aferir a boa aplicação do dinheiro dá o seu aval para a atuação daquele gestor, é evidente que essa manifestação da Câmara não pode prevalecer, a menos que a Câmara comprove que o TCM se equivocou. Por exemplo, vamos dizer que o TCM foi lá e disse que a estrada era para ter 10 km, o TCM disse que a estrada tem 10 km. A Câmara, através do relator lá do processo que vai apreciar o parecer do TCM, foi lá, filmou
documentou, levou depois para o TRE, quando foi oferecer a impugnação, e comprovou que o Tribunal de Contas estava errado. Aí, nesse caso, porque está configurada ali a improbidade dolosa e a desaprovação ocorreu pelo órgão competente, no caso, nos termos da jurisprudência dominante até hoje, então estaria nessa hipótese, que é uma hipótese excepcional, estará então inelegível. Mas na minha avaliação, se não existe nenhuma irregularidade sanável a tipificar ato doloso de improbidade, no parecer do TCM, a Câmara Municipal não tem essa autoridade no seu julgamento para imputar inelegibilidade ou para provocar a inelegibilidade daquele gestor. Com relação ao presidente da Câmara, se a desaprovação da conta não foi por irregularidade sanável, também não houve apropriação de dinheiro, não houve distorção na condução das licitações, mas mera atecnia, também esse cidadão estará elegível. Agora, nada impede que ele também vá postular a declaração da sua elegibilidade pela via judicial para se garantir, até porque em muitos casos, às vezes o tribunal não foi desaprovada a conta, não quer saber se a irregularidade é insanável e vai decretar inelegibilidade, mas por precaução ele deve submeter aquela decisão que foi desfavorável para que o próprio judiciário ateste que não há ato doloso de improbidade a configurar a sua inelegibilidade. É a competência do Legislativo. A competência do Legislativo para examinar o parecer do Tribunal de Contas é garantida na Constituição. Mas o Legislativo, no exercício do seu poder de apreciar as contas, não pode decretar ou reconhecer improbidade no ato que não enseja essa improbidade. Por quê? Porque o mundo fático não pode ser alterado por uma decisão da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, quando vai examinar o que o Tribunal de Contas elaborou, ela vai examinar com base nos fatos que foram apurados. Então, se os fatos apurados, documentados e provados, não atestam a configuração de irregularidade insanável, tipificadora de ato de improbidade, quem é que pode dizer que teve ato de improbidade? Se o prefeito fez a licitação, o Ministério Público esteve lá, todos os órgãos presenciaram que aquilo foi feito de forma correta, a obra foi concluída, o tribunal, através dos seus técnicos, atestou a regularidade da obra, como é que vai se dizer, então, não, mas o prefeito é meu inimigo, então essa obra aí não pode ser assim. Se a Câmara, inclusive para manter o seu conceito perante a comunidade, porque quando você é julgador, pressupõe que você tem o quê? Neutralidade e isenção. Quando a Câmara vai julgar, o nome está dizendo julgar, eu não posso, não, é meu inimigo. Se é meu inimigo, se eu quiser escrever meu nome na história do meu município, a primeira providência que eu tenho que adotar é: sou suspeito, eu sou impedido porque se trata de uma pessoa que é minha inimiga. Como é que eu vou julgar? Olha qual é a credibilidade do julgamento feito por um inimigo. Então nós temos que evoluir, nós temos que amadurecer. A função de julgador é uma das funções mais sublimes na Terra. Então, se eu for julgar o meu adversário, eu não tenho neutralidade, eu já sou suspeito, já comprometi a credibilidade daquele julgamento. Por isso que eu acho que é preciso uma reflexão maior do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a emprestar esse efeito tão profundo no julgamento da Câmara, a ponto de desconstituir um julgamento do TCM pautado em fatos comprovados por documento nos autos. Por quê? Porque exatamente muitas câmaras adotam essa postura de assodamento. Só que o Ministério Público deu um parecer desfavorável e a Câmara seguiu. Como tinha sido assim, nesse caso? O parecer do Ministério Público no Tribunal de Contas é desfavorável? Bem, aí já tem dois posicionamentos, já fica um pouco diferente, porque aí o vereador vai examinar o que foi que motivou aquele parecer desfavorável. E se ele fundamentar e motivar, está aqui realmente o parecer do TCM está equivocado, conforme mostrou o Ministério Público, e porque está aqui, na verdade, o erro foi assim, motivou bem direitinho, o tribunal
tranquilamente pode adotar aquele parecer que esteja respaldado na realidade do fato. O que não pode é haver esse assodamento, essa manipulação do poder com desvio de finalidade, para incriminar aquele que não cometeu irregularidade. Eu queria só pedir, só um instante, eu queria pedir desculpa a vocês, porque eu já recebi um aviso aqui da mesa que realmente o assunto é muito interessante e a gente tem assunto aqui para passar até a tarde inteira. Eu queria pedir para fazer, então, os senhores que já se manifestaram, fazem, aliás, os três. Eu até vim aqui e faz as 3 perguntas em conjunto aqui, e ele responde também, para que nós encerremos esse painel, e as perguntas que persistirem, nós receberemos por escrito.